Bom, na segunda parte aqui da revisão de equilíbrio iônico, a gente vai falar de tampão. Mas antes de falar de tampão, a gente vai revisar um pouquinho sobre deslocamento de equilíbrio, principalmente na parte que fala sobre efeito do íon comum. Então vamos aqui rápido. Imagina aqui que tem uma solução de ácido acético aquoso, certo? Aqui no início. A gente sabe que o ácido acético é fraco, então HAC, H+, mais AC-, não é isso? Perfeito. Aí vocês lembram que nas questões iniciais, quando você começa a estudar equilíbrio iônico, a gente faz toda aquela tabelinha de início, reage, equilíbrio, né? Lembrando que esse alfa aqui é o grau de ionização e por aí vai. Mas nosso objetivo principal aqui nessa parte é só entender que o ácido acético ele é fraco. Por ser fraco, vai estabelecer aqui um equilíbrio entre a parte não ionizada, que é o ácido acético, e a parte ionizada, que corresponde a esses íons aqui. Então, gente, imagine o seguinte. Vamos jogar, por exemplo, nessa solução NaAC, ou seja, acetato de sódio. Lembre-se, isso aqui é um sal, tudo bem? E todo sal em água, ele dissocia completamente. Então, vocês sabem que o NaAC, na hora que joga na água, ele forma o quê? Na+, mais AC-, tudo bem. Então tá, vamos supor aqui o seguinte, nesse equilíbrio químico, vamos supor que dá para perceber que lá no final a gente lembra que isso daqui era aproximadamente a molaridade, aqui é o M-alfa qualquer, não é? Então o que eu quero que vocês entendam? Que tipo, já existia esse equilíbrio químico aqui, H+, mais AC-, a gente tem esse sal que acabou de chegar, que é o acetato de sódio, ele se dissocia completamente, ó, libera o quê? AC-. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nesse equilíbrio químico, que já estava produzindo AC-, mesmo sendo em pouca quantidade, na hora que tu joga o sal, o que acontece? A quantidade de AC- aumenta, ó. Isso aqui aumenta, tá bem? Isso aqui aumenta. E o que vai acontecer? Na solução, o AC- que vai predominar, ou seja, o íon acetato, que antes era só do ácido, o AC- era só do ácido, agora a grande maioria vai ser de quem? Vai ser do sal. Por quê? Porque o sal dissocia completamente. E aí essa grande quantidade de AC- vai fazer o quê? Vai mexer com esse equilíbrio, certo? Vai mexer com esse equilíbrio. E esse equilíbrio vai ser deslocado para onde? Vai ser deslocado para a nossa esquerda, tá? Tá aqui, tá ruim, mas sim. Então, ó, nosso equilíbrio desloca para a esquerda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, em resumo, o efeito do íon comum é você ter um equilíbrio químico com uma certa quantidade de íons lá, certo? E aí você pega e joga um outro composto que tem o íon que é comum ao já existente na solução. Então, ó, já existia o AC-. Eu vim e joguei o ácido acético, que contém o íon acetato, que é o AC- também. E a gente conseguiu perceber aqui, ó, que o acetato dissocia completamente. A quantidade de AC- liberada é muito grande, faz com que a quantidade desse cara que está aqui, desse produto desse lado, aumente. Consequentemente, o equilíbrio se desloca para onde? Para a esquerda. Então, resumindo, se você fosse perguntar numa questão teórica, sobre o grau de ionização do ácido, o que acontece após a adição do sal? Gente, o grau de ionização não está relacionado à quantidade de íons que você libera? Beleza, se não existisse esse cara aqui, era o equilíbrio normal. Era o equilíbrio normal. Só que a partir do momento que você jogou o acetato de sódio, aumentou a quantidade disso, deslocou o equilíbrio para onde? Para a esquerda. Então, o teu alfa cai, entende? O teu alfa cai, teu grau de ionização ele acaba caindo. Tudo bem? Perfeito. E onde é que a gente vai chegar com isso? Bom, uma vez que você entende essa ideia do efeito do íon comum, a gente vai poder falar melhor do tampão, tá? Tampão, o que é? O tampão é uma mistura entre o ácido fraco e um sal derivado do mesmo, ou então uma base fraca e um sal derivado da mesma. Como é que funciona isso? Gente, o tampão é uma mistura em que coexistem as duas substâncias, um ácido fraco e um sal derivado do ácido fraco, ou uma base fraca e um sal derivado dessa base fraca. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Tá aqui. O tampão constituído de ácido acético e acetato de sódio. Eles não vão reagir entre si, não, Eder? Não vão. Não vai ter reação entre eles, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Eles coexistem entre si. Eles coexistem em quantidades que podem ser iguais ou podem ser diferentes. Então, aqui eu dei um exemplo que tu tinha o ácido acético, 0,2 mol por litro, e o acetato de sódio, 0,3 mol por litro. Tudo bem? Então, como a gente viu anteriormente, esses dois coexistindo, a gente vai ter o AC- praticamente todo vindo de quem? Só do ácido. Então, por exemplo, lembra do ácido não, perdão, do sal. Se isso aqui é 0,3 mol, aqui é 0,3 mol por litro e aqui também é 0,3 mol por litro, tudo bem?
E aí lembre-se, essa quantidade de AC- vai fazer com que esse equilíbrio do ácido aqui, ó, seja deslocado para onde? Para a nossa esquerda, tá? E aí, o que vai acontecer? O tampão, o principal objetivo de um tampão é evitar grandes variações de pH. Como é que funciona isso? Imagina aqui que está aqui o nosso tampão, né? Aí você vem e joga um ácido, por exemplo, sei lá, HCl. Gente, HCl é um ácido forte. Libera o quê? Libera H+, tá? Então, na hora que tu jogar o ácido clorídrico, que é um ácido forte, ele libera H+, não é isso? E aí o que vai acontecer? Bom, esse H+, aqui, ó, esse H+, eu vou colocar aqui do ladinho para a gente ter noção, então, H+, que veio do ácido clorídrico. Este H+, na presença do tampão, vai se combinar com quem? Com esse AC-, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Bom, se eu pego H+, e reajo com AC-, vai formar o quê? Ácido acético. Ah, beleza. Então, formou um ácido. Formou o ácido acético. O ácido acético, gente, é um ácido fraco, tá? Então, o teu tampão aqui, ele é um tampão que no início, ele tinha essas quantidades aqui de ácido e de sal. Ok. Wendel, antes de eu adicionar o ácido, ele tinha um pH? Tinha. Todo tampão tem um pH, tudo bem? Vamos supor que o nosso tampão tinha um pH de 4,3, por exemplo. Vamos olhar para esse valor, pH 4,3 é um tampão ácido, não é não? Até porque é um ácido mais um sal derivado formando o tampão. Tem tampão ácido. E aí, Wendel, beleza, na hora que tu jogou o HCl, que é um ácido, se você joga um ácido em um meio qualquer, bom, a tendência do pH é cair, né? Certo, a tendência do pH é cair. Só que essa queda de pH ela não é brusca. O que é uma queda brusca de pH? Por exemplo, imagina que tu tá com o teu pH 4,3 e foi, sei lá, para 3,0. Cara, isso é uma queda brusca de pH, certo? Caiu muito, entende? Então, era 4,3, mas foi, por exemplo, para 3,9. Bom, já não é tão grande assim, certo? Já não é uma variação tão grande. Então, o tampão, ele trabalha para que não ocorra grandes variações de pH, certo? Então, o seu tampão pode ser dois tipos, pode ser um tampão ácido ou pode ser um tampão básico. Então, um exemplo de tampão ácido é esse aqui, ó, ácido acético, meio acetato de sódio. Um exemplo de tampão básico, aqui, ó, hidróxido de amônio e cloreto de amônio. Tá aqui, ó, os dois coexistindo. Uma observação, não é obrigado que a quantidade dos dois seja diferente, pode ser quantidades iguais, ó. Você pode ter 0,3 mol por litro e 0,3 mol por litro também, tá? Não faz diferença. Então, em síntese, você tem dois tipos de tampão, básico e um ácido. O objetivo principal do tampão é evitar grandes variações de pH. Como? Bom, aqui, retornando ao nosso exemplo, a gente viu que quando eu joguei o HCl, ele libera H+ no meio. Esse H+, que eu coloquei aqui desse lado, vai reagir com quem? Com AC-. Opa, formou quem? Ácido acético. Esse ácido acético, gente, ele é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco. E como é um ácido fraco, ele não vai interferir tanto assim no pH, certo? Então, o que acontece? Por ser um ácido fraco formado, o teu pH que era 4,3, agora, sei lá, vai para, por exemplo, 4,2, mais ou menos. Então, 4,2, 4,1. Então, lógico, pode variar um pouquinho mais? Pode, mas é só isso que eu quero que vocês entendam. A função principal de um tampão é evitar grandes variações de pH. E aqui eu mostrei mais ou menos como que está acontecendo isso, tá bem? Wendel, ok, tu jogou um ácido, mas e se tu jogasse uma base, como é que ficaria? Bom, se eu jogasse uma base, deixa eu ver se tem espaço aqui para colocar, vamos lá. Se eu jogar uma base, eu vou colocar aqui HAC, aí H+, mais AC-, e aqui NaAC, formando Na+, mais AC-, né? Beleza, então vamos lá. O que acontece? Se eu jogar uma base, vamos supor que eu vou acrescentar, jogar aqui nesse meio, mais base, mais OH-, bem? Então, gente, na hora que você jogar uma base, toda base, ela vai acrescentar OH- ao meio, ó. Você aumenta a quantidade de OH-. E esse OH- aqui, ele vai se combinar com quem? Com o H+. Então quando era ácido, o H+ se combinou com acetato. Quando eu joguei uma base, que eu estou representando por OH-, esse OH- vai reagir com quem? Com esse H+. E aí o que vai acontecer? Bom, a gente precisa lembrar que esse OH- em contato com o H+, vai começar a consumir para formar o quê? Água. Mas aí, como isso aqui é um equilíbrio químico, a quantidade desse cara não está caindo? Tá. E aí o que vai acontecer? À medida que a quantidade desse cara cai, a tendência é que o pH comece a subir, né? Só que aí o que o teu equilíbrio faz? Bom, se esse cara está caindo, vamos deslocar o equilíbrio aqui para cá.
para repor esse cara, certo? Para evitar que o pH caia muito. Então, a ideia é essa. Falou de um tampão, tem dois tipos, ácido e básico, evitar grandes variações de pH e os dois têm que coexistir. Ácido fraco, sal derivado do ácido fraco, base fraca, sal derivado da base fraca, tudo bem? Então é basicamente isso.